Nós vamos iniciar mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai falar da independência do Brasil. É o tema do terceiro bimestre para os 8º anos. Mas antes a gente vai falar de um assunto que é a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Vamos ver o contexto em que isso se deu. Como era o governo em Portugal em 1807? Dom João VI, filho da rainha Maria, chamada a Louca, governava Portugal, casado com Carlota Joaquina, Dona Carlota Joaquina. Muito bem, vamos em frente. Como eu já disse, quem governava Portugal nesse momento era o regente Dom João VI. Como é que era a geopolítica na Europa nesse momento, em 1807, 1808? Inglaterra e França estavam em guerra. Eles disputavam o domínio do continente. Para enfraquecer a Inglaterra, o imperador Napoleão Bonaparte determinou um bloqueio do continente, chamado bloqueio continental. Esse bloqueio consistia no seguinte: nenhum país deveria manter relações comerciais com a Inglaterra. Portugal estava acuado por duas potências em guerra. Por quê? Porque primeiro Portugal era aliado inglês. E se ele comercializasse com a Inglaterra, ele seria atacado e bombardeado pela França. Se ele obedecesse Napoleão Bonaparte e fechasse seus portos, ele seria bombardeado e atacado pela Inglaterra. Qual foi a saída então? A saída encontrada por Dom João VI, de acordo com os historiadores, junto com a influência e o convencimento da Inglaterra, foi fugir para o Brasil. Vindo para o Brasil, eles poderiam então ficar longe da influência, longe do domínio francês. Porém, com a partida da família real de Portugal, a França realmente invadiu Portugal e fechou o porto ali, impedindo que Portugal comercializasse com a França, com a Inglaterra, ou melhor. Mas eles, a família real portuguesa e os nobres e a corte, fugiram de Portugal no dia 29 de novembro de 1807. A saída encontrada foi essa: Dom João, Carlota Joaquina e os 8 filhos do casal, mais Dona Maria, a rainha louca, além de criados, ministros, juízes, religiosos, soldados e pessoas ligadas à corte, embarcaram rumo ao Brasil. Trouxeram consigo roupas, pratarias, joias, louças, muito dinheiro, quadros, documentos e até carruagens. Também trouxeram caixas e caixas de livros que depois se tornaram a base para a Biblioteca Nacional. Vieram cerca de 15.000 pessoas em 14 caravelas. A viagem da esquadra, partindo da Ilha da Madeira, foi tumultuada, porque nesse momento uma parte da esquadra, devido à tormenta, se separou. A outra chegou até Salvador, no Brasil. Depois de 54 dias de viagem, em 23 de janeiro, Dom João chegou em Salvador, onde ficou até 26 de fevereiro. Nesta cidade, Dom João assinou decretos importantes, sendo os principais: 1. A Carta Régia, que determinava a abertura dos portos às nações amigas; 2. A criação do primeiro curso de medicina do Brasil; e 3. A licença para a abertura de uma fábrica de vidros e outra de pólvora aqui no Brasil. A abertura dos portos às nações amigas propiciou então uma significativa melhora na situação dos comerciantes brasileiros, porque esses poderiam negociar então diretamente com os países europeus, principalmente com a Inglaterra, porque devido ao exclusivismo colonial, os comerciantes brasileiros só podiam negociar com os comerciantes portugueses. Sendo assim, eles não precisavam mais vender seus produtos para Portugal. Depois de algum tempo, como eu já disse, eles chegaram, a família real chegou ao Rio de Janeiro. E o que aconteceu então? A família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro em 8 de março de 1808. Como não havia lugar, não havia casa suficiente para alojar todo mundo, muitos habitantes, principalmente os que tinham casas melhores, foram retirados de suas casas para dar lugar aos recém-chegados. No período em que Dom João VI
permaneceu no Brasil, muitas mudanças ocorreram e as principais foram a criação do Banco do Brasil, a Biblioteca Real, que depois se tornou a Biblioteca Nacional, a do Museu Nacional, da Escola Real de Artes, do Jardim Botânico, que era chamado Real Porto, depois passou a se chamar Jardim Botânico, e do Observatório Astronômico. Também a criação de cursos como de agricultura, cirurgia, química e desenho técnico. Essas medidas abriram caminho para um acontecimento muito importante, a transformação social que resultou na independência do Brasil. Muito bem, galera, espero que tenham gostado desse primeiro apanhado aqui sobre esse assunto. Esse é mais ou menos o contexto em que a família real portuguesa veio para o Brasil. Guerra na Europa, bloqueio continental, fuga desesperada e o estabelecimento de um monarca europeu em plena América no século XIX, princípio do século XIX. Mudanças significativas no campo econômico e social criaram condições para que depois de alguns anos fosse tomada, fosse lançada, fosse concretizada a independência do Brasil. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Espero que tenham gostado. Dê seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe. Forte abraço e até mais!